Hoje você vai assistir a revelações que expõem o colapso silencioso da Força Aérea Russa e a escalada de um conflito que ameaça engolir fronteiras. Cada operação secreta e cada decisão apressada criam um cenário perfeito para uma tempestade que poucos acreditavam possível. Em apenas 24 horas, drones kamikaze e mísseis de precisão devastaram regiões inteiras, transformando cidades prósperas em zonas de desespero. Enquanto isso, líderes poderosos tentam controlar narrativas que já fugiram do alcance das diplomacias tradicionais. Prepare-se para descobrir detalhes sórdidos de acordos secretos, alianças improváveis e armas que tornam o campo de batalha imprevisível. Lembrando que a guerra também ocorre na economia das nações, como a Alemanha que assiste a sua indústria ser destruída. Cada nação envolvida nesse tabuleiro mortal age como se dominasse todos os movimentos, mas bastidores revelam fragilidades e medos que corroem estratégias. O jogo de ameaças e promessas pode ruir com um único disparo fora de cálculo. Você vai entender como a OTAN questiona seu futuro, porque a China e a Coreia do Norte tecem pactos subterrâneos e como o Irã tenta transformar uma ofensiva em símbolo de resistência. Nada disso acontece por acaso. Tudo faz parte de um ciclo de poder e fraqueza. Esses acontecimentos não são distantes. Eles afetam mercados, alteram rotas comerciais e testam tratados que seguram o mundo na beira do abismo. Cada escolha feita agora carrega consequências que podem ecoar por gerações inteiras. Ao longo dessa história, surgem dramas humanos de soldados que perdem companheiros, civis que se tornam alvo e pilotos que não sabem se voltarão para casa. Entre heróis e vítimas, resta apenas o instinto de sobreviver ao próximo ataque. Enquanto potências se armam, grupos extremistas enxergam oportunidades para expandir territórios e arrecadar recursos. Essa teia de interesses invisíveis pode ser o pavio que detonará consequências impossíveis de conter quando se tornarem públicas. Fique atento a cada detalhe: aviões abatidos, tanques antigos reativados e líderes que trocam ameaças como se fossem cumprimentos. Cada informação revela parte do enigma sobre até onde esse combate vai se estender antes que alguém recue. Comenta aqui comigo o que você acha que vem primeiro. A primeira opção é a tão falada Terceira Guerra. A segunda opção é uma guerra nuclear local antes da Terceira Guerra. E a terceira opção é uma crise econômica mundial de grande impacto. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Na madrugada, a Força Aérea Russa disparou 537 ogivas de drones e mísseis contra o território ucraniano, o que soma cerca de 60 toneladas de explosivos. Foi uma tentativa desesperada de intimidar o povo que resiste há mais de 1000 dias. A onda de ataques varreu cidades inteiras, mostrando o rosto sombrio de um combate que consome tudo. O bombardeio atingiu regiões como Lviv, onde um depósito industrial foi incendiado por drones kamikaze, cortando a eletricidade de milhares de civis. Enquanto isso, na linha de frente, pilotos ucranianos lutavam com caças F-16, aviões supersônicos capazes de carregar bombas de precisão e mísseis de longo alcance. Mas nem toda essa tecnologia impediu perdas. O piloto ucraniano Maxim Ustimenko foi executado durante a interceptação,
elevando o custo humano de uma noite, que muitos descreveram como a mais violenta desde o início da invasão. No chão, as sirenes não paravam de ecoar. A Força Aérea Russa, antes vista como uma máquina imbatível, vem se deteriorando. Relatórios confirmam que mais de 140 aeronaves foram destruídas ou danificadas, incluindo 37 unidades do Su-34, um bombardeiro tático veloz que custa anos de produção. Esse colapso aéreo não se deve apenas ao fogo inimigo. A sobrecarga operacional força os caças a voar até 4 vezes mais do que o planejado, corroendo motores e fuselagens. Alguns modelos já operam com peças improvisadas, frutos da canibalização de aeronaves paradas. Enquanto as defesas ucranianas mostram precisão, a Rússia enfrenta sanções que bloqueiam componentes cruciais. Os mecânicos recorrem a peças de qualidade duvidosa, ampliando o risco de falhas letais em pleno voo. Essa realidade expõe as rachaduras de um gigante que se julgava indestrutível. Nos bastidores, oficiais russos tentam reativar aviões antigos, como o MiG-39, caças ágeis mas ultrapassados diante das armas modernas. A doutrina militar da Rússia, centrada em defesa territorial, para de funcionar quando o campo de batalha exige manobras ofensivas rápidas. A Ucrânia também paga um preço. Ao menos 70 aeronaves foram perdidas, e apesar da chegada de F-16 ocidentais, o número não basta para conter a pressão russa. Ainda assim, pilotos ucranianos mostram mais autonomia tática que seus adversários, num contraste que intriga analistas. Em paralelo, o Kremlin disse que assumiu o controle da vila de Novokrenka, enquanto forças ucranianas intensificam ataques de drones em Luhansk. A ofensiva russa inclui projéteis guiados de alta precisão, capazes de atingir blindados e abrigos com margem mínima de erro. Por trás dessa tempestade de aço, há uma pergunta que ninguém consegue ignorar. Até onde essa escalada vai chegar? O povo se pergunta se não está assistindo ao ensaio de um cataclismo global. Comenta aqui comigo se você acha que a Terceira Guerra vai começar. No centro da crise, o presidente Donald Trump ordenou ao Congresso que acelerasse novas sanções contra a Rússia, prometendo represálias econômicas sem precedentes. Enquanto isso, diplomatas russos classificaram as medidas como crime internacional, prevendo um efeito devastador para a economia europeia. O porta-voz do Kremlin, Peskov, disse que essas sanções seriam um tiro que recua contra o ombro dos europeus, alimentando especulações sobre um colapso comercial que poderia se espalhar até a Ásia. O tom das declarações deixou o Ocidente em alerta máximo. Dentro da Rússia, a corrupção agrava a ruína da Força Aérea. Documentos secretos revelam esquemas em que peças vitais foram trocadas por versões falsificadas, inclusive sistemas eletrônicos e radares. Alguns caças Su-35S já apresentaram pane total durante missões críticas. Para piorar, as defesas antiaéreas modernas da Ucrânia, como o sistema Patriot, dizimam aviões convencionais. Esse sistema dispara mísseis, guiados por radar capazes de interceptar alvos a mais de 100 km, transformando a supremacia aérea russa num sonho distante. A OTAN, observando de perto o desgaste russo, debate se é hora de redesenhar toda a sua doutrina de combate aéreo. Alguns generais defendem ampliar investimentos em drones e mísseis hipersônicos, enquanto outros querem manter caças tripulados para missões especiais. Na linha de frente, a Ucrânia começa a abandonar restrições. O decreto assinado por Zelensky retira o país do Tratado de Ottawa, permitindo a produção de minas terrestres. Oficiais dizem que essa medida é uma resposta direta ao uso indiscriminado desses artefatos pela Rússia. Em Zaporísia, os escombros de prédios atingidos revelam o peso das bombas planadoras russas, armas de precisão que voam dezenas de quilômetros antes do impacto. As equipes de resgate ainda encontram civis vitimados dias após os bombardeios. O uso crescente de drones kamikaze também chama a atenção. Esses aparelhos, muitas vezes improvisados, carregam explosivos suficientes para destruir tanques e veículos blindados. Seu custo reduzido faz deles uma arma quase impossível de conter totalmente. Enquanto o conflito se intensifica,
rumores de que Putin estaria preparando um ataque maior contra posições ucranianas circulam em bastidores militares. Analistas dizem que esse movimento pode abrir caminho para confrontos ainda mais amplos com a OTAN. No meio desse tabuleiro mortal, surge um novo mistério. A Rússia estaria testando tecnologias não tripuladas secretas que poderiam mudar o curso do combate. O silêncio oficial só aumenta o suspense sobre o próximo passo de Moscou. Enquanto a tensão aumenta na Europa, o grupo extremista de Gaza retoma ataques contra Israel, desafiando as ordens internacionais de cessar-fogo. Relatórios apontam que 23 pessoas foram vitimadas por bombardeios, numa ofensiva que ameaça espalhar o caos pelo Oriente Médio. O governo de Israel, pressionado por Donald Trump e pela comunidade internacional, ordena evacuações em massa na faixa de Gaza. Centenas de milhares de civis abandonam suas casas, temendo a próxima onda de ataques que podem chegar a qualquer hora. Ao mesmo tempo, o Irã realiza um funeral de Estado para seus generais exterminados nos confrontos contra Israel. Autoridades iranianas dizem que esse sacrifício cria uma nova oportunidade de libertar reféns palestinos e fortalecer alianças regionais. Fontes diplomáticas revelam que o Irã estaria negociando secretamente com a China a compra de caças Qatar-C, aeronaves velozes que carregam mísseis ar-ar e bombas inteligentes. Esse movimento eleva a preocupação de que o conflito possa se transformar em confronto direto com potências globais. Na Ásia, Kim Jong-un recebe o ministro da Cultura russo, em meio a sinais de que Coreia do Norte e Rússia aprofundam sua cooperação militar. Especialistas dizem que esse alinhamento cria um bloco cada vez mais hostil aos interesses ocidentais. Por trás do cerco, a Índia e o Paquistão travam um confronto silencioso que ameaça reabrir antigas feridas. Espiões acusam Nova Delhi de planejar ataques preventivos, enquanto Islamabad reconstrói plataformas de lançamento de mísseis na Caxemira. No plano econômico, Trump eleva tarifas sobre produtos chineses e ameaça novas restrições após 9 de julho. Pequim, em resposta, limita exportações estratégicas, gerando o temor de que uma guerra comercial recomece com força total. A França enfrenta protestos gigantescos contra Emmanuel Macron, que cogita retirar o país da OTAN. O governo afirma que a decisão busca proteger interesses nacionais, mas críticos acusam Macron de isolar Paris num momento de incerteza histórica. Enquanto isso, o Reino Unido aprova exportações de peças de aviões para Israel, apesar de grupos humanitários alertarem sobre o risco de prolongar o conflito em Gaza. Parlamentares britânicos dizem que qualquer bloqueio enfraqueceria aliados estratégicos. Esse emaranhado de tensões, alianças e rivalidades cria um cenário imprevisível. Em cada fronteira, líderes se armam e civis se perguntam se essa escalada vai explodir de forma incontrolável. No Oriente Médio, o Irã acusa publicamente Israel de crimes internacionais após ataques que arrasaram bases militares e depósitos de armas. Os bombardeios incluíram mísseis de cruzeiro capazes de voar centenas de quilômetros e atingir alvos com precisão cirúrgica. Enquanto Trump celebra o que chama de vitória parcial sobre o programa nuclear iraniano, Teherã promete retaliar com força. O líder supremo Ali Khamenei diz que a nação persa não recuará diante do que classifica como agressão ocidental disfarçada de diplomacia. O Egito, preocupado com a instabilidade, alerta que o conflito já afeta seus terminais de energia, aumentando o risco de apagões generalizados. Diplomatas afirmam que a crise pode provocar ondas migratórias que nenhum país vizinho está preparado para conter. Na Ásia, a Coreia do Norte testa foguetes de curto alcance, enquanto exibe novas munições que combinam ogivas convencionais e tecnologia de navegação por satélite. Esse arsenal cria receio de que Pyongyang planeje ataques coordenados com seus parceiros. Em Belarus, exercícios militares simulam invasões aéreas em larga escala. Oficiais locais dizem que o treinamento responde ao que chamam de expansão hostil da OTAN, que promete incluir democracias asiáticas em futuras operações conjuntas. O presidente Donald Trump, atento aos desdobramentos, declara que não vai tolerar ameaças contra aliados. Analistas avaliam que essas declarações podem reacender tensões com Pequim e Moscou,
ambas contrárias a qualquer nova expansão ocidental. Enquanto isso, Kiev recebe a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, que promete manter apoio militar e econômico. A visita ocorre após relatos de que as reservas de munição ucraniana atingiram níveis críticos, exigindo reforço urgente. Na linha de frente, voluntários europeus treinam tropas ucranianas no uso de sistemas antiaéreos móveis. Essas baterias disparam projéteis guiados que rastreiam aviões e drones com sensores térmicos, derrubando alvos antes que cheguem às cidades. O grupo extremista do Líbano intensifica ataques contra posições israelenses ao norte de Gaza. Testemunhas relatam foguetes artesanais cruzando fronteiras, aumentando o risco de uma escalada que envolva diretamente potências regionais. Pelas ruas de Kiev até os desertos iranianos, uma teia de alianças e ódios se entrelaça. O mundo observa paralisado, sem saber qual faísca vai acender a próxima grande explosão. Enquanto o Oriente Médio ferve, os satélites americanos captam imagens de um ecranoplano gigante sendo testado na China. Essa aeronave híbrida, meio avião e meio navio, usa efeito solo para voar rente ao mar, carregando toneladas de equipamento militar. Especialistas dizem que a China estuda usar essa máquina como plataforma de mísseis antinávio, criando uma nova ameaça invisível que poderia contornar defesas convencionais. O governo chinês mantém silêncio absoluto sobre a operação. No Mar da China Meridional, navios de guerra dos Estados Unidos e aliados realizam manobras que Pequim chama de provocação. Submarinos nucleares patrulham águas disputadas, enquanto drones de vigilância registram cada detalhe. A tensão se estende ao comércio. Empresas americanas temem que tarifas adicionais prejudiquem exportações vitais, enquanto a indústria chinesa mostra sinais de desaceleração, apesar dos anúncios de recuperação econômica. Em Taiwan, o exército organiza exercícios que incluem simulações de invasão, com tropas praticando desembarques anfíbios e uso de blindados leves. Oficiais dizem que a preparação serve para conter qualquer tentativa de agressão imediata. O Paquistão denuncia planos de ataque conjunto entre Israel e Índia, prometendo revidar se qualquer incursão ocorrer. No subcontinente, tropas indianas movimentam peças de artilharia autopropulsada, capazes de disparar obuses a dezenas de quilômetros. Na Europa, grupos políticos pressionam pela redução das sanções à Rússia, alegando que a recessão ameaça empregos e abastecimento. Mas Washington insiste que qualquer recuo fortaleceria Moscou e enfraqueceria alianças históricas. O Reino Unido enfrenta críticas após aprovar exportações de peças para aviões destinados a Israel. Organizações humanitárias dizem que essa decisão prolonga o sofrimento de civis em Gaza, enquanto o governo justifica como obrigação estratégica. A Alemanha, por sua vez, lida com um massacre de empregos em setores tradicionais, enquanto acionistas pressionam pela divisão de empresas centenárias. A instabilidade econômica se mistura ao medo de que o conflito russo-ucraniano derrube outros pilares europeus. Nesse cenário carregado de incerteza, uma verdade persiste. Cada decisão tomada hoje tem potencial de detonar consequências que ninguém poderá conter amanhã. Na fronteira ucraniana, o avanço russo ganhou força com ataques coordenados que combinaram mísseis Iskander e drones kamikaze. Essas armas têm alcance de centenas de quilômetros e precisão capaz de destruir depósitos inteiros em segundos. Mesmo com esse poderio, a Rússia recorre a aviões antigos como o Su-24, bombardeiro tático usado na Guerra Fria. Analistas afirmam que a dependência desses modelos revela a profundidade do desgaste sofrido por Moscou. No interior da Rússia, uma investigação do The Guardian expõe pagamentos secretos para jovens ucranianos agirem como suicidas em áreas controladas. A denúncia reforça o retrato de uma guerra híbrida em que civis viram peões descartáveis. Enquanto isso, Pyongyang intensifica seus laços com Moscou. Kim Jong-un recebeu delegações russas para discutir projetos de cultura e defesa, alimentando rumores de que a Coreia do Norte pode enviar munições e tecnologia em troca de apoio político. Na Índia, autoridades enfrentam uma crise humanitária após enchentes, quedas de aviões e tumultos que vitimaram centenas.
o governo tenta equilibrar esforços de reconstrução com a pressão crescente de uma disputa comercial com os Estados Unidos. O Irã, em meio a funerais de generais exterminados, desafia Trump dizendo que nenhum acordo será feito enquanto os ataques contra seu território continuarem. Essa postura endurece negociações já próximas do colapso total. Em Israel, os comandantes militares pressionam Netanyahu a definir a estratégia definitiva para Gaza. Fontes relatam reuniões tensas em que oficiais pedem operações de larga escala, enquanto civis fogem de bairros que viraram campos de batalha. O grupo extremista do Iêmen também reforça ataques contra alvos israelenses, lançando foguetes de fabricação artesanal e ameaçando ampliar sua ofensiva. Observadores temem que esse fronte adicional sobrecarregue ainda mais o exército israelense. Na União Europeia, protestos explodem contra as políticas de armamento e bloqueios econômicos. Governos enfrentam o dilema de sustentar aliados ou conter a fúria popular que cresce a cada dia de conflito. Quando se observa o quadro completo, parece impossível acreditar que alguém tenha controle total. Mas nos bastidores, líderes trocam ameaças e promessas que podem redesenhar o mapa geopolítico a qualquer momento. Na fronteira da Ucrânia, tropas russas intensificam bombardeios que atingem depósitos vitais de suprimentos. Analistas dizem que Moscou tenta quebrar a resistência antes que novos carregamentos de armas ocidentais cheguem. Cada explosão reforça o temor de um cerco total iminente. Ao mesmo tempo, relatórios de inteligência apontam que a Rússia estaria transferindo ogivas táticas para bases próximas da Bielorrússia. Essa movimentação reacende pânico sobre o uso de armas nucleares de curto alcance, algo que parecia apenas uma ameaça distante até semanas atrás. Na retaguarda, civis se amontoam em estações ferroviárias lotadas, tentando escapar das regiões mais atingidas. As filas se estendem por quilômetros, enquanto voluntários lutam para distribuir comida e cobertores. Para muitos, esse é o último trem antes do completo colapso. Fontes militares ucranianas dizem que a Rússia mobiliza antigas brigadas da Chechênia para novas ofensivas. Essas tropas, famosas por táticas brutais, chegam como um reforço que pode acelerar conquistas territoriais, mas também multiplicar denúncias de crimes contra civis. O mundo assiste, paralisado, ao tabuleiro se transformar num campo de incertezas fatais. Cada avanço russo empurra fronteiras morais e militares. Nenhum líder parece disposto a recuar, criando um cenário onde qualquer erro pode detonar a próxima grande tragédia. Em cada fronteira, o mundo testemunha a transformação de promessas de paz em pactos armados. O que começou como escaramuças regionais virou um confronto multifacetado, onde alianças frágeis desmoronam e velhos rivais retomam seus papéis com sede de vingança. Enquanto a Força Aérea Russa apodrece em pistas improvisadas, outros países correm para garantir seu espaço na corrida tecnológica que vai decidir quem domina os céus. Ninguém parece disposto a ceder, mesmo que o preço seja a ruína de gerações. Na Ásia, Europa e Oriente Médio, a certeza de que tudo pode escalar a qualquer momento mantém populações inteiras presas a telas e sirenes. Cada nova notícia alimenta a sensação de que a calmaria não passa de um intervalo antes do próximo impacto. O ciclo de represálias, discursos inflamados e acordos secretos não mostra sinais de enfraquecer. Pelo contrário, líderes seguem trocando ameaças veladas, preparados para apertar gatilhos que podem mudar o equilíbrio global num piscar de olhos. Comenta aqui comigo o que você acha que vem primeiro. A primeira opção é a tão falada Terceira Guerra. A segunda opção é uma guerra nuclear local antes da Terceira Guerra. E a terceira opção é uma crise econômica mundial de grande impacto. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado.
Deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.